A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom? Então, vamos aí gravar mais um vídeo. Eu venho gravar esse vídeo aí para embasar com o vídeo que eu fiz. Eu ainda nem postei esse vídeo ainda, mas precisava de um pouco mais de... O vídeo ficou bom, mas precisa um pouco mais de detalhes e esclarecimento, porque tem algumas pessoas que elas, como que eu posso falar? Elas são extremistas, entendeu? E Cristo, quem é de Cristo é sempre Cristo nos orienta aí pelo equilíbrio, nem extremo, como que eu posso falar assim, é, nem extremo religioso e nem extremo liberalista de libertinagem, nem extrema esquerda nem extrema direita, é o equilíbrio, o cristão é o equilíbrio, como eu falei no outro vídeo lá, eu não voto mais em ninguém, né? E tanto, vamos supor, vamos falar um pouco da início da geopolítica, né? Que a gente tá falando sobre a taxação do Donald Trump ao Brasil. Ele taxou vários países, mas pegou pesado com o Brasil por causa das disputas aí entre ele e o nosso dirigente aí, que eu não posso falar nome, porque toda vez que você fala nome aqui, é capaz da gente ser punido. Mesmo o meu canal não sendo monetizado, vai saber lá se, né, os caras inventam alguma outra coisa aí. Então a gente tem que tomar o máximo cuidado aqui com o que fala, né? Infelizmente, né? Não tem mais essa liberdade de expressão. É uma falsa liberdade de expressão, né? Você não pode fazer autocrítica de ninguém mais, né? Porque é lei da ditadura, né? É uma ditadura velada, mas já tem, mas vai piorar, tá? Só aguarde só mais um pouquinho, dependendo do que vai acontecer aqui, né? Vamos ver os próximos capítulos, né? O que vai se desembaraçar. Então, tudo isso está acontecendo porque é, o nosso dirigente fala coisas que não deveria falar e ataca quem não deveria atacar. Mas, para deixar claro para a pessoa entender, para o bom entendedor, para o cristão que está desperto, que estuda as escrituras, que estuda as escatologia bíblica, isso tudo que está acontecendo já está profetizado. Vai acontecer, irmãos. Não, fiquem calmos aí que vai acontecer. Ei, irmão, você está trazendo o caos, o apocalipse para a terra? Não. É o que está na Bíblia, que o Senhor nos revela. Lá atrás eu falei para muitos irmãos, ao vivo, né? Para os irmãos que eu pude ter que conversar sobre esses assuntos lá atrás. Faz uns. Nós estamos em 2025, eu falei isso em 2000 e antes das eleições, que o nosso dirigente atual ganhou. Antes dele ganhar, eu falei: ó, esse dirigente aqui vai ganhar. O Lulio, né? Ele vai ganhar porque ele faz parte das profecias bíblicas, irmãos. O Brasil está incluído nas profecias bíblicas como outras nações. Ele é um dos membros menores, ele vai apoiar outras ideologias contrárias à Bíblia. Então, para isso, para as profecias se cumprir, ele tinha que ganhar. É igual o Donald Trump, é o outro que tinha que ganhar. Porque nós, cristãos, alguns de nós, já tínhamos, não pela nossa vontade, mas mediante o Espírito, já tínhamos profetizado que Donald Trump ia ganhar a eleição, que o INHA ia ganhar a eleição, né? E como ganhou, eu falei isso lá atrás, antes de ele ganhar, ele e o outro. Eu falei, não fui só eu, vários irmãos, né? E eu não peguei da internet e fui copiando o que os outros falavam, não. Antes dos outros vir com a notícia na internet, pelo que eu estudo nas escrituras e eu vejo o estudo da geopolítica, eu não sou um ferronho estudioso de geopolítica, mas o que eu posso e tenho de tempo para estudar alguma coisinha ou outra lá, e o Espírito Santo, mediante as escrituras, me dá entendimento, a gente falou que os dois iam ganhar, né? Porque tinha que se cumprir as coisas, que está escrito nas escrituras. Eles não falam do nome desses governantes, mas lá você sabe. Se você estudar o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, as profecias bíblicas sobre as nações, sobre o que vai acontecer no final dos tempos, você entende isso daí. E ainda alinhar com a geopolítica, com os acontecimentos. Por isso que o senhor vigiai, né? Vigiais, ficar atento aos sinais, aos sinais. Tem muitos sinais, muitos sinais. Para quem está desperto, consegue enxergar os sinais mediante o Espírito.
Então, por isso que a gente fala, não é um chute, não é uma adivinhação, não é a profecia humana, é uma profecia que é conduzida pelo Espírito Santo. Então, eu já havia dito que isso ia acontecer e não errei, nenhuma das duas. E os outros irmãos que profetizou a mesma coisa também não errou, né? Não é uma profetada igual só os profetas faz, não. É profetizar de acordo com o que as escrituras, a geopolítica e os sinais do final dos tempos nos prova, entendeu? É de acordo com todo esse conjunto. Então, a gente profetizou e está acontecendo. Então, isso daí, essas guerras aí ideológica, política ou bélica que está tendo entre as nações, lá Israel, qual outra nação lá? Israel com o Irã, com os muçulmanos, e Ucrânia e Rússia e outras nações, e que pode se espalhar para outras nações entrar em guerra. Só que não vai ser só a guerra é, guerra bélica, guerra física de armamentos pesados. Vai ter essa guerra. Mas vai ter também a guerra ideológica, a guerra política, né? De tomada de poder, de direção, quem vai comandar o mundo, quem vai estar acima da influência política, da influência mundial, quem vai estar no comando da tecnologia, quem vai estar no comando financeiro. Essas guerras, e está descrita tudo nas escrituras isso daí, gente. Né? Agora, muitos que não creem nas escrituras, ou que se dizem cristão, mas nega as escrituras, não vai entender isso nem nunca, nem aqui, nem na China, nem no Brasil, nem em outro lugar. Não vai entender. Então, eu já sei que tudo isso, apesar de a gente comentar aqui e reclamar e dar nossa opinião falando assim, o Cunha tá falando, tá errado, ele tá mexendo em vespeiro, ele tá... Mas isso tem que acontecer, a gente sabe, para se cumprir as profecias bíblicas, porque tem que se criar uma moeda única. E tudo converge nisso daí. Entendeu? Essas guerras assim de hegemonia, que nem eu falo assim, falei que o Brasil não é um país soberano. Eu fiz o vídeo, teve poucas visualizações que eu fiz desse vídeo aí. Que eu sei que a maioria pode não concordar comigo, né? Então também não teve nem comentários. Né? E é melhor assim que não tenha mesmo, para comentar, para ficar xingando os outros. Porque você pode discordar. Discordar é lícito, mas não para ofender ninguém, porque eu não defendo. Assim, ó, porque ó, o que a nossa esquerda faz aí? Ela critica o governo da direita, só que a direita não tá mais no poder, meu Deus. Como é que você vai ficar falando coisa do outro que já saiu? Ele tem uma certa influência, mas é muito pequena, entendeu? Mas, cara, quem tá no governo, se o governo atual erra, a culpa é dele. Não que se o outro tivesse, ele não ia errar, ele ia errar do mesmo jeito, entendeu? Ele ia errar do mesmo jeito, né? Ele defende alguma pauta cristã, mas também é um cristianismo que não é o das escrituras, né? É uma manipulação. Pessoas que usam o nome de Cristo, fala que é de Cristo, fala que aí envolve religião com política, não é o verdadeiro cristianismo isso. Então todos os lados é uma manipulação, os dois lados. Não existe direita e esquerda, eu já falei isso, gente. Isso aí é uma manipulação para jogar um contra o outro. E a boiada vai como tonto, defendendo partidos e tá caindo no joguinho dos senhores do mundo aí, e não enxerga isso. Não é sobre Trump, não é sobre Inha, não é sobre o Inha, não é sobre Bolsoninho, Bolsonaro, Bolsoninho, não é sobre Eduardo, não é sobre ninguém, é sobre o sistema corrupto, de controle, de dominação do mundo, de hegemonia política, de hegemonia financeira. Quem vai controlar o mundo financeiro, quem vai controlar o mundo tecnológico, quem vai controlar o mundo político, quem vai dominar o mundo. A coisa é essa. Será que a pessoa não enxerga? Entendeu? Então, quando eu falei que o Brasil não é soberano, não é que eu estou desprestigiando o Brasil tem riquezas naturais. Só que, se o Brasil é tão soberano, como muitos dizem aí, então por que ele depende de outros países? E outros países dependem do Brasil. Um depende do outro. Ninguém é. Assim, quando. Entenda isso, se você estudar a Bíblia, desde lá do Antigo Testamento, dos tempos passados, quando tinha um rei, chamava-se ele de soberano.
Eu tô inventando, não tá na Bíblia isso. Só que o soberano do soberano é o Senhor Yahweh, Criador dos céus e da terra, Jeová Jireh, Elohim Adonai. É o Senhor Yahshua HaMashiach, Rei dos reis, Senhor dos senhores. É esse que vai trazer a paz, é esse que vai destruir as obras iníquas das trevas nesse mundo, nesse século, e vai instalar o novo céu e a nova terra. Só esse. Não tem governante que vai trazer paz ao mundo, que vai trazer perfeição, que vai trazer. Vai fazer uma coisa boa aqui, ali, ou alguma melhoria? Sim. Vai nos auxiliar? Sim. Nos auxilia? Sim. Mas perfeição desses caras não. Que eles vão mudar o mundo. Ah, o dono de Trump vai trazer paz à terra. Vai, a falsa paz que a Bíblia diz aí do anticristo. Né? Não estou falando que o dono de Trump é o anticristo, tá? Eu estou falando que ele faz parte do sistema, como outros também faz. Não, por isso que eu estou falando que não existe direita e esquerda. É tudo uma manipulação, gente, que os indoutos e constantes não enxergam isso daí. Entendeu? Eles ficam defendendo, porque enquanto você for idólatra de político, idólatra de partido, idólatra de religião, que se mistura com a política, idólatra de coisa desse mundo, você não vai entender o que eu falo aqui mesmo. Ninguém, não é que eu sou mais sábio, porque, gente, a maioria dos seres humanos, com a sabedoria deste mundo, da humana, eles constroem coisas extraordinárias. Os homens são sábios. Quantos sábios não passou por esse mundo e criou coisas extraordinárias que eu vejo criadas e fico abismado. Falo, nossa, o ser humano é bem inteligente. Mas essa é a sabedoria do mundo. A sabedoria espiritual é outra. Não é que eu sou mais sábio que ninguém. Quando só você entende que você. Não é nada disso. Eu tenho sexta série, eu sou um semi-analfabeto. Mas a sabedoria espiritual para ver as coisas sobrenaturais espirituais de Deus eu tenho. Eu posso não ter sabedoria desse mundo. Eu não tenho habilidade para criar essas coisas extraordinárias. Posso até ter um pouco de habilidade em outras áreas desse mundo aqui. Mas para criar essas coisas maravilhosas eu não tenho. Não vou mentir. Entendeu? E eu também reconheço a sabedoria desses caras, que eles são sábios. Eu também sei respeitar a hierarquia do inimigo, do diabo. Né? Eu sei que ele tem uma hierarquia, que ele tem uma sabedoria muito maior que todos os seres humanos juntos, mas a sabedoria dele não é maior que o diabo. Quando você está em Cristo, o diabo ele pode te enganar por um tempo, mas ele não prevalece, porque o Senhor vai te alimentando, o Senhor vai te abrindo os olhos espirituais. Entendeu? Se você tiver em Cristo, ninguém te manipula. Você pode tropeçar aqui e ali, ser enganado em algum ponto ou outro, mas a verdade sempre vai vir à tona para você. Seus olhos vão ser sempre abertos. Entendeu? Então, a pessoa tem que entender isso daí. Então, quando eu falo que o Brasil não é soberano, nenhum país é soberano. Porque de soberano é só o Criador. Então, ao longo das eras foram chamados de soberanos, sim. Mas se é tão soberano, por que um país depende do outro, então? Né? Porque um país deu uma queda aqui, irmãos, de, de energia aqui. Ainda bem que o vídeo aqui não parou, né? Deixa eu ligar aqui para aumentar a luz aqui, ó. Tá vendo? Eu não sei do nada aconteceu isso aqui. Na casa dos outros não aconteceu. Só aconteceu aqui, ó. Porque tá lá os sons ligados na casa das pessoas, tudo. Só caiu a energia aqui. Impressionante, viu? Que Deus nos proteja para esse estudo for pro ar, porque quando você fala contra o sistema, acontece essa luta direto comigo. É só eu falar desses assuntos aqui, acontece, ó, já aconteceu, se eu listar aqui para vocês a luta que eu já passei para gravar certos vídeos de falar contra o sistema, vocês nem imaginam. Aconteceu de novo, quase caiu a gravação aqui, ó. Entendeu? Que luta, hein, irmãos? Que luta. Não pode levar isso ao ar, não. As trevas ficam doidas. Aí fala que é birutice da minha cabeça. Vocês não entendem as coisas espirituais de Deus. Vocês, eu não estou dizendo vocês aí. Esses que falam, você tá vendo coisa, você tá biruta, isso é coisa que acontece, vai. Eu sei quando é coisa natural que acontece e quando é guerra espiritual. Eu sei disso. É porque você acha que algumas pessoas atacam cristão do nada, assim, do nada. Por quê? Só por diversão? Ah, é porque a luz brilha, é porque a luz incomoda, é porque você fala coisa contrária ao mundo. Como algumas pessoas amam a ideologia do mundo, ela vai te atacar. É igual assim no mundo espiritual. Aqui eu tô gravando coisa aqui, eu tô cercado por anjos, por demônios, por tudo aqui. Tem uma guerra ao meu redor aqui. As pessoas não entendem isso.
Mas enfim, né? Vamos falar de outra coisa. Graças a Deus o vídeo não caiu, só deu um tilt aqui, né? Eu acho que Deus segurou. Tomara que ele continue segurando esse vídeo aqui. Então, irmãos, quando eu falo do sistema, eu não estou defendendo nem Bolsonaro, nem direita, nem esquerda. Fiz um vídeo aí com o Ratinho que eu vou postar também, né? É logo mais aí, né? E ele deu muitos esclarecimentos. Então, que vocês entendam que eu sei que essas coisas vai ter que acontecer, por quê? Porque tudo combina para a moeda única digital, para o controle da humanidade. E isso vai acontecer. E eu sei que o dólar vai ser derrubado. Mesmo que a gente não. A gente que defende o conservadorismo e a liberdade de expressão, embora muitos aí estão falando com o Trump, defende a liberdade, por enquanto, irmãos, eles mudam, eles são voláteis. Tá, você quer uma prova? Eu estava estudando sobre um vídeo aí do tal que o Trump deu qualquer lei Magnitsky, né, para esse indivíduo aí, para esse cidadão, porque ele veio querer, como que se fala, coibir a liberdade de expressão, é como se ele estivesse atacando a democracia. Eles falam de democracia, mas ele mesmo ataca a liberdade de expressão de se falar a sua opinião, né? Então que democracia é essa? O que eu estou falando é uma falsa democracia, né? Mas o Trump também não é defensor, isso aí é uma jogada da democracia. Vai chegar o tempo que, até se o Trump continuar no governo, ele mesmo vai atacar o que se fala. Porque isso aí não pense que o Trump não tá nem aí com o Brasil, não tá nem aí com ninguém. Mas isso é tudo uma jogada. E as pessoas não acordam. Tudo isso prejudicado somos nós, o povo brasileiro e de outras nações. Não, entendeu? É guerra de egos, guerras de política, guerras de ideologia, guerras de tecnologia, de controle mundial. É isso que está acontecendo. Entendeu? Para as profecias bíblicas se cumprirem. Entendeu? Tá tudo andando de acordo com o que a Bíblia fala. Não tá saindo nada da risca. Entendeu? Só não vê quem não quer. Entendeu? Então, aí o outro fala lá, o nosso dirigente, né? Ah, mas se. Porque eles vão derrubar o dólar. Se não for agora, mas vai acontecer, o dólar vai cair. E ele tem que cair para as profecias bíblicas se cumprir. Porque aí vai criar uma moeda digital única, entendeu? Onde vai ter com um líder mundial governamental que vai controlar tudo. Vai ter os líderes ainda de cada nação, mas o top, o que vai comandar todas as nações vai ser um, né? Que a gente ainda não sabe quem é o tal, né? Mas ele vai surgir, ele, uma hora ele vai se revelar. Muita gente, tem uns que dizem, ah, Cristo não vai se revelar, não vai, a Bíblia diz que vai. Então você acredita em quê? Então, só que não chegou o tempo ainda. É no tempo de Deus, é quando Deus determinar. Que é Deus que determina o momento dele se revelar. Entendeu? Não é a igreja, não tem nada a ver com isso que esses caras pregam aí. Quando a igreja sair aqui que ele se revela, não tem nada. Esses caras, vou falar, viu? Então, mas voltando aqui ao assunto. Quando o Senhor determinar a revelação dele. Porque quem determina é Deus, é o Criador. Né? Então, Yahweh, ou qualquer outro que você possa chamar aí, outra nomenclatura, né? Então, que acontece? Tem que surgir. Aí o nosso dirigente pode falar, mas se os Estados Unidos não apoiar mais, nós procuramos outros parceiros. Sim, a China. Só que aí é onde que o brasileiro não enxerga. A China é um país ditatorial, irmãos. O regime dela é ditatorial. Agora, quem quer a ditadura aqui que tem uns doidos aí que quer, né? Ah, tem que ter ditadura mesmo. Ditadura nas coisas que convém àquele partido, né? O que não convém não tem restrição, né? Então, se você se falar daqui, o cristão falar de Deus vai ser igual na China. Se a China, o regime da China entrar aqui no Brasil, porque o Brasil vai procurar outros parceiros que tá em pé de igualdade com os Estados Unidos, então pode isso acontecer. Muitas das coisas, porque vai gerar essas coisas aí, essas brigas, vai gerar desemprego, vai gerar acarretar em várias coisas que vai prejudicar a sociedade brasileira. Mas também, por outro lado, vai ser bom. Por quê? Porque o preço de alguns alimentos vai cair. De alguns, não de todos, né? Aqueles que não são taxados.
entendeu? Mas vai ter desemprego, vai ter muitas outras coisas. E aí é onde vai surgir o Salvador, né, com a moeda única, né? E a China vai repreender, por um lado, vai ser bom para aqueles que não é cristão, mas para aqueles que são cristãos vai ser ruim. Por quê? Porque você não vai ter mais. Você vai ter uma falsa paz. Então, uma falsa sensação de segurança. Vai diminuir a roubalheira, vai diminuir, né? A tecnologia vai dominar, né? E muitos estão achando legal isso. Precisamos da inteligência artificial. Então, é o Deus das pessoas, né? Agora o Deus de alguns aí é a inteligência artificial. Vai, se curva mesmo para ele. Não se curva para o Criador, não, de todas as coisas. Aí, a inteligência artificial nos ajuda, nos auxilia, sim. Eu seria hipócrita falar que não. Mas ela no final vai ser usada para controle e para ditar regras e para o mal. Vai ser usada para o mal. Então, ela hoje nos auxilia para o bem, mas ela vai ser usada no final de todas as coisas para o mal. Então, para controle das pessoas. E aí vai se coibir de ler a Bíblia, de se falar contra o governo. Se você quiser criticar o governo, não é falar mal, é criticar as ações, porque se o governo ele diz que a gente volta para pôr eles lá para ele servir o povo. Se ele tá lá para nos servir, então a gente tem todo o direito de criticar quando ele sai da linha e faz coisas contrárias. Entendeu? Seja esse partido quem for, seja partido de direita, de esquerda, não importa. A sociedade tem que ter a liberdade de expressão e exigir que eles façam coisas de acordo para a melhoria da sociedade. Não é para um indivíduo ou outro particular. Entendeu? Então é isso. Então, se o dólar cair e surgir essa moeda única aí, que o INHA tá falando muito, né, disso daí ultimamente, andou falando muito de uma nova moeda mundial aí, né? Então, aí vai ser opressão, irmãos. Vai ser opressão, você não vai ter liberdade de expressão, acabou a liberdade, acabou, você não vai poder manifestar sua fé no Criador verdadeiro, entendeu? Porque na China você não pode isso. Vai estudar o regime da China, vai estudar o regime da Coreia, vai estudar o regime do Islã, desses daí que o INHA tá se mancomunando, pra você ver, né? É lógico que se ele se mancomunasse com o K, também podia dar na mesma situação, entendeu? Porque tem um lado tem um lado que dá mais as caras dos objetivos dele, que ele quer, que são malignos, né? Aí eles não escondem, eles mostram que a intenção maligna deles. Só que eles enganam os incautos, as pessoas que não têm conhecimento bíblico, porque ela pensa que vai ser bom, entendeu? E tem um lado hipócrita, que é o lado de uma falsa sensação de segurança também, que é um falso cristianismo, um falso conservadorismo, entendeu? É tudo uma jogada para distrair as pessoas do que verdadeiramente a palavra de Deus fala. Para você estar desperto, para quando essas coisas acontecer, você não ficar do lado nem de outro, buscar a Deus e pedir a proteção do Senhor, e não dos senhores do mundo. Porque os senhores do mundo, eles vão cair, entendeu? A tecnologia vai cair, Deus vai destruir tudo isso aí, entendeu? Quando fala que nem teve um irmão aí que fez até um vídeo que eu vou embasar com dele, e tem a palavra da carta do apóstolo Pedro, que fala assim que os céus e a terra passarão, que como que é? Que o céu vai se rolar como pergaminho, que a terra vai ser queimada, e tudo isso é figurativamente, irmãos. Quando fala que o mundo, que nem aí os teoristas, o teórico da conspiração, aí fala que nós somos teóricos da conspiração, né? Eles inventam que a Terra, o Apocalipse vai vir e vai destruir o universo, que a Terra vai deixar de existir. Isso não existe, entendeu? Deus, quando trouxe o dilúvio para a Terra, Deus destruiu a terra? Não destruiu. Ele destruiu as obras que se criaram. Ele destruiu os homens ímpios. Ele destruiu os Nephilim, os Anakim, os gigantes. Ele não destruiu a terra. Tanto é que a terra continuou. Ele fez nova terra. Entendeu? Tudo se iniciou de uma nova forma. Aí depois se corrompeu de novo. Isso vai ser um círculo até o tempo do fim, que é o tempo que a gente está vivendo. Então, essa terra aqui, quando diz a Bíblia que a terra vai ser queimada, é figurativamente. Tipo assim, vai ser queimada literalmente, mas não a terra em si. A terra, o mundo que Deus criou,
não vai ser destruído. O que vai ser destruído é as obras que os homens criaram para escravizar o povo, para corromper o povo. Essas vão ser queimadas. E vai ser queimada, se você duvida. Aí eu te pergunto, e os incêndios florestais naturais? Não estou falando dos provocados, estou falando dos naturais, hein? O que você me diz sobre ele? Não está queimando a terra? Mas a terra ainda existe, não existe? Quer ver? Outra coisa, e as guerras? Não está queimando a terra? Com bomba nuclear, com foguete para lá, destruindo casas, que são as obras. Não só as casas, mas destruindo igrejas, destruindo... e o que aconteceu lá? Tempos atrás, o coronavírus, todo mundo se esqueceu do bichinho, né? Até falei o nome, acabei esquecendo aqui. Do tempo lá da PAN, né? Se esqueceu, né? Que foram levadas muitas pessoas pela morte. E o que aconteceu lá na Terra dos Gaúchos lá? Que teve aquela enchente lá, que morreu muita gente. As obras não foram destruídas? Não foram destruídas pessoas? Eu não estou falando que não teve pessoas boas que morreu lá, irmão. Que eram pessoas más que o Senhor destruiu. Não é isso, eu não sei. Eu não posso julgar. O julgamento só pertence a Deus. Mas que se cumpriu o que a Bíblia disse, se cumpriu. A terra foi muitas obras foi levada. Mas Deus falou que não vai destruir mais a terra com o dilúvio. Não é, quando ele fala de destruir a terra, é as obras, não é a terra em si, tá? É figurado. Então, Deus destrói ou com água, só que ele não vai destruir mais pelo dilúvio, vai destruir com fogo. Por causa das guerras, por causa das queimadas naturais, por causa das bombas, por causa das pragas, vai destruir algumas pessoas, vai ser destruída. Entendeu? Que anda no caminho mal. É isso, é figurativo. Entendeu? Aí a pessoa fala, ah, não, que Apocalipse não quer dizer destruição da terra. Apocalipse significa revelação. Que Deus está revelando através do apóstolo João, Cristo está revelando, que é a revelação de Jesus Cristo, aos santos que está em Cristo, nas igrejas. Entendeu? Do que vai acontecer no futuro. Tá? Final dos tempos, Guerra do Armagedon é outra coisa, não tem nada a ver com Apocalipse. Apocalipse significa coisas reveladas, entendeu? Agora, as guerras sim, aí a guerra de Armagedon, e Armagedon é um lugar, né? Não é a guerra em si. Vai ter a guerra, quando fala vai ter a guerra do Armagedon, é que num lugar chamado Armagedon, entendeu? Então, isso que vai ser destruído, as obras, né? Figurativamente. Vai ter queimada? Sim, vai ter, mas não vai acabar a terra. A terra vai ser queimada como um todo e deixar de existir a terra. Isso não vai acontecer. Isso aí é fábula, conto de carroceiro. O que vai acontecer é as obras que o homem criou para Deus renovar a nova terra e novos céus. Às vezes você não vai ver Deus renovando porque você não vê, Deus é invisível. Então você vai ver pessoas que vão reconstruir, como teve ao longo das eras. Pessoas que são de Deus, que Deus vai trazer a novo céu, nova terra, onde habita a justiça. Vai ser o reino milenial de Cristo na terra, certo? Não vai ter mais mal, vai ter pessoas com o corpo glorificado, essas coisas todas que a Bíblia fala, né? Aí vai vir o milênio. Antes do milênio vai vir esse período de guerra, que é chamado de grande tribulação. Vai ter terremotos. O terremoto vai destruir muitas obras como criaram na terra. Vai morrer muita gente. Entendeu? É isso que a Bíblia fala. E é esse o vídeo que eu vim fazer de esclarecimento sobre isso tudo que está acontecendo, que eu não estou defendendo o lado de direita, de esquerda, nem Inha e nem Boinho, Bolsonarinho, nada disso aí. Eu não defendo nada disso daí. Eu estou querendo mostrar para vocês, abrir os olhos espirituais para ver o significado das coisas que está por trás, do que vai acontecer no futuro. E por que está acontecendo toda essa manipulação? Por que certos governantes estão lá nos seus cargos? Por que é isso que eu quero vir trazer? Por que essas coisas todas estão acontecendo? São todas profecias bíblicas que vai culminar na moeda única, no governante único, que é briga de poderes, é briga de quem controla o mundo, quem controla a moeda, de quem controla, para botar as pessoas em servidão, em manipulação, para poder dominar o mundo e dominar as pessoas. É isso, tudo vai vai guiar para isso, irmãos. Tá bom? Esse foi o vídeo que eu vim trazer. Agora sim eu posso postar o vídeo do ratinho, porque como eu não expliquei muito detalhado lá, aí vai vir pessoas falando, você é de direita, porque quando você é neutro, você vai pelo equilíbrio, o de esquerda fala da mesma forma que você é de direita, só porque você não apoia as ideologias dele.
O fato de eu não apoiar a ideologia da esquerda não quer dizer que eu apoio a da direita. Entendeu? Eu não apoio nenhuma. Eu estou transmitindo conhecimento bíblico do porquê essas coisas estão acontecendo. E o porquê que isso vai nos afetar. Seja essas coisas guiadas pelo um sistema de esquerda ou de direita. Entendeu? Se for de direita ia acontecer a mesma coisa de maneiras diferentes. Entendeu? Porque direita e esquerda o que que é? Farinha do mesmo saco, com partidos diferentes, ideologias diferentes, que vai combinar numa única coisa. O ser humano se autodestruindo, querendo dominar o mundo e destruir com os outros. Entendeu? É por causa de poder, de dinheiro, de riqueza, de hegemonia, de soberania, tudo isso. Isso é aí que Salomão fala, quando ele está no final da vida dele, que ele vê que ele é um dos homens mais sábios do mundo. Tudo vaidade, vaidade de vaidade, vaidade de vaidade, tudo vaidade, tudo ego, tudo não, isso daí não vai chegar a lugar nenhum, tá? A verdadeira, ó, o que a gente tem que seguir é entregar a vida para Cristo para ser salvo, ter sua vida eterna, é isso. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que adianta essas guerras, brigas, tudo? Leia a carta de Tiago. Por que tem essas guerras? Se não é pelos seus deleites, pelos seus prazeres mundanos. Não vou dizer mais o que. Agora, lógico que pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam na Bíblia como palavra de Deus, vai falar que eu estou falando um monte de baboseira aqui. Isso daí não me afeta em nada. Pode falar o que quiser. Aqui é o canal que eu abri para Deus, é o canal de Deus, é o meu canal que Deus deu para mim falar as verdades bíblicas. Quem não quer ouvir, não precisa ver o vídeo, não precisa seguir o canal, segue as ilusões desse mundo, acredita nos senhores desse mundo, acredita na religião corrupta, acredita nos governantes corruptos e pecadores igual a eu e você, acredita no homem, porque maldito o homem que confia no homem, acredita em você mesmo, na sua própria força, na sua própria sabedoria, não acredite em arro não acredite em nada do que eu estou trazendo aqui, acredite no que você quiser. Agora, para os cristãos genuínos e verdadeiros, eles, os sábios, cristão, sábio, genuíno e verdadeiro, eles entenderão. Eles não podem não concordar com tudo que eu disse aqui, mas com a maioria vão concordar, porque sabe ler as entrelinhas, sabe enxergar as coisas espirituais. Agora, para os demais, aí eu vou falar o quê? Cada um acredita. Aí somos nós que acreditamos no conto da carrocinha. Somos nós, né? As coisas são invertidas. Agora, acreditar em disco voador, extraterrestre, não é conto da carrocinha, né? É bicho da capivara, lobisomem, aí não é bicho da carrocinha. Agora, acreditar no sobrenatural da Bíblia é a história da carochinha. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Deixa o like, badala o sininho de todos para receber as próximas notificações dos vídeos que eu postar. Se inscreva quem não é inscrito. Bem-vindo a novos inscritos. E que mais? Amo todos vocês em Cristo Jesus. Compartilhe o vídeo, tá? Valeu, obrigado. Até o próximo.